Caos não é essa bagunça que vocês estão vendo não, galera. Caos é uma coisa que está além da imaginação de qualquer pessoa. Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para te confundir de vez. Todos os textos sobre magia do caos são parciais e eles estão limitados pela interpretação pessoal de cada magista que escreve a respeito do assunto. Muitas pessoas se esquecem disso e começam a propagar textos de autores consagrados da magia do caos como se fossem cânones e livros a serem seguidos como uma bíblia. Eu preciso lembrar a essas pessoas de um porém. A magia do caos não é um sistema mágico em si. A magia do caos é um meta-sistema, ou seja, é um sistema que fala a respeito da construção de sistemas mágicos. O que Austin Osman Spare fez com Zoaskia foi simplesmente mostrar que quase qualquer pessoa é capaz de estruturar a própria prática mágica sem depender de toda aquela parafernália e coisas caras e dispendiosas de se obter, como em vários outros sistemas. A magia do caos atesta que qualquer pessoa é capaz de construir um caminho próprio para se fazer exercitar a sua própria vontade. Ninguém possui a autoridade de se dizer o verdadeiro arauto da verdadeira magia do caos, que a não ser que você faça caos do meu jeito, você não está fazendo do jeito certo. Nem mesmo os tais autores consagrados que tanto faz referência tentaram imbuir a si mesmos dessa autoridade. Eu comento muito que a cagação de regras é importante no caos, mas não é pelo fato de estar se consolidando regras que não podem ser quebradas. É que muitas vezes quando as pessoas cagam regras é quando elas descobrem quais são as limitações que elas impõem a elas mesmas. Assim como tem muitas pessoas que se dizem fora da lei, que não obedecem regras nem normas de comportamento nem de vida, mas fazem tudo do jeito mais convencional possível e adotam a mentalidade mais convencional que existe. Como você quer se dizer alguém que quebra regras quando você nem conhece as regras que está quebrando? Se está quebrando alguma. E é claro que a tal cagação de regra acaba fazendo as pessoas entrarem em discordância. E não se admire que discórdia é uma das deusas veneradas na magia do caos. Vide o próprio princípio de discórdia, que é a base do discordianismo, que é uma das vertentes da magia do caos. É a discórdia no embate de ideias, no conflito de energias, que acaba possibilitando a criatividade dentro do caos. É isso que dá pano para manga para tanto sincretismo de crenças, e não apenas, mas a síntese de novos dogmas, de novos paradigmas, de novas ideias. Todo magista que se propõe a falar sobre magia do caos passa pelo gravíssimo problema de saber que tudo o que ele fala está errado, assim como está absolutamente certo. A certeza só existe dentro de uma determinada racionalidade, dentro de uma determinada lógica de se enxergar a realidade. Portanto, o que é certo para um lado pode ser absolutamente errado para o outro. E tudo o que nós dissermos sobre o caos sempre soará como algo parcial ou orientado ao que aquela pessoa pessoalmente acredita. E eu não estou isento disso. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. É só um outro jeito de dizer que nenhuma forma de enxergar a realidade é mais verdadeira ou valiosa do que a outra. Todas estão certas e todas estão erradas a partir do seu próprio prisma óptico. Cabe àquele que lê, que escuta, que vê, filtrar o que serve para ele ou não. Uma vez que a realidade atravessa o prisma da nossa percepção sensorial, ela acaba sendo manchada pelos nossos vícios de linguagem, pelas nossas maneiras viciadas de se enxergar a realidade e o mundo. Contemplar o caos na sua totalidade, na sua forma mais primal, significa abdicar da própria linguagem, abdicar do próprio nome, abdicar da própria identidade. Uma pessoa não pode confrontar o caos na sua totalidade e voltar para contar a história. E é por isso que não se pode falar sobre algo que ao momento que é pronunciado perde a sua essência. O próprio Siddhartha Gautama falava sobre isso. A maneira como a verdade nunca poderia ser pronunciada, pois ao momento que fosse pronunciada, ela não era mais verdade. Na concepção de Siddhartha, isso significava que a verdade só poderia ser experienciada pelos sentidos, pela emoção, pelo sentido oculto do espírito, e nunca pela palavra falada. Pois a palavra falada sempre vai deturpar o sentido verdadeiro e original daquilo que se pronuncia como verdade. É por isso que todo magista do caos é um cagador de regras
nato, pois ele sabe que tudo que ele diga está absolutamente certo e absolutamente errado, perfeitamente verdadeiro e perfeitamente falso. Quanto ao tema da política, é inevitável que a nossa prática mágica vá afetar a nossa maneira de ver o mundo e interfere na nossa posição pessoal a respeito da realidade. Mas é claro que é importante lembrar que o caos é muito mais abrangente do que uma ou outra perspectiva política. Isso não significa que um campo não interfere no outro, mas que os magistas devem ter atenção quando eles falam a respeito de política e a magia, porque eles podem estar falando sobre aquilo que eles se posicionam pessoalmente e ditando como regra para o que deve ser certo e verdadeiro para todos os outros que estão ao seu redor. A sua verdade não é necessariamente a verdade do próximo. Esse é todo o ponto do estudo da magia do caos. Eu tomo como prática de bom tom não a imparcialidade política, pois eu não creio que ela exista, mas a prática de estudar as perspectivas políticas e ideológicas que contradizem a sua própria com a maior sinceridade possível de entender o outro lado. Assim você não vai estar sempre limitando a sua realidade a um modo parcial de ver as coisas e você vai acabar conseguindo enxergar as contradições que existem nos dois lados e as lacunas que existem em ambas as ideologias. Eu não acredito que exista um único indivíduo inserido em sociedade e que seja apolítico. Ser absolutamente parcial com a política é meio que impossível, porque convivendo em sociedade você participa dessa construção, você participa da economia, você participa, seja votando ou não, você é um consumidor, você é alguém que anda na rua, você é alguém que conversa com outras pessoas, você participa do mundo, você faz parte da política, querendo ou não. E muitas vezes você nem precisa ter uma consciência política muito bem determinada, pois quando você decide não agir a respeito de uma situação que já é grave, você está, na verdade, simplesmente ajudando a manutenção do status quo. Todas as pessoas que se dizem imparciais a respeito de política, na verdade, escolheram muito bem um lado. Eles escolheram um lado que já está vencendo. Acomodar-se não é uma posição política, é só alienação mesmo. E todo esse discurso de se dizer apolítico e de que não se mistura e que não se envolve com política é exatamente aquilo que as pessoas que estão atualmente no poder querem de você. Elas querem que você não fale a respeito, que você não se interesse, para que seja mais fácil para elas manter o poder na mão delas. Contudo, nada disso serve para dizer que existe uma posição política inerente à prática do caos, pois essa é sempre uma faceta que o magista adiciona à sua própria prática. Não é algo que inibe alguém de um grupo ou de outro de quererem praticar ou não, e de terem uma prática verdadeira ou não. Peter Carroll pode até mesmo ter mostrado qual é a sua posição política em Psybermagic, mas isso significa que a gente precisa abaixar a cabeça para ele e falar amém. O autor não descreve nenhum processo sócio-histórico por meio do qual nós poderíamos ajudar a instaurar de fato a caocracia, pelo menos não algo que pareça objetivo, palpável ou sequer aplicável. Idealizar modelos de sociedade qualquer um faz, botá-los em prática é outra história. O caos se alimenta desse eterno paradoxo de estar certo e errado. Para mais devaneios incompreensíveis, mantenha-se antenado com Caosofia. E até por acaso.